Olá, eu sou Vanessa Luz. Seja muito bem-vindo a mais esse dia de leitura. Estamos finalizando a parte 2 para iniciar a parte 3, que é onde ele ensina a meditação. Contemple uma nova e maior expressão do eu. Ah, e não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito. Agora, vamos dar mais um passo. Você há de concordar que quando fica familiarizado com o antigo eu, a ponto de nenhum pensamento, nenhum comportamento e nenhum sentimento fazê-lo cair inconscientemente nos padrões anteriores, seria uma boa ideia começar a se familiarizar com o novo eu. Assim sendo, você pode se perguntar: qual é uma maior expressão de mim que eu gostaria de ser? Se você ativar o lobo frontal e contemplar esses aspectos do eu, começará a fazer seu cérebro funcionar de modo diferente do antigo eu. Quando o lobo frontal, o CEO, cogita essa nova questão, examina o panorama do restante do cérebro e combina homogeneamente todos os seus conhecimentos e experiências armazenados em um novo modelo de pensamento. Isso ajuda a criar uma representação interna para você começar a enfocar. Esse processo de contemplação constrói novas redes neurológicas. Quando você pondera sobre a questão fundamental anterior, seus neurônios começam a disparar e se conectar em novas sequências, padrões e combinações, porque você está pensando de forma diferente. E, sempre que faz seu cérebro funcionar de forma diferente, você muda a sua mente. Ao planejar suas ações, especular sobre novas possibilidades, invocar modos inovadores de ser e sonhar com novos estados do corpo e mente, haverá um momento em que o lobo frontal ligará e baixará o volume dos três grandes. Quando isso ocorre, os pensamentos que você está pensando se tornam uma experiência interna. Você instala novos programas de software e hardware em seu sistema nervoso e parece que a experiência de ser seu novo eu já foi realizada no cérebro. E se você repetir esse processo todos os dias, seu ideal se tornará um estado mental familiar. Há mais um ponto aqui. Se você se ocupa tão bem do pensamento que está enfocando, que este literalmente se torna uma experiência, o produto final é uma emoção. Uma vez que essa emoção é criada, você começa a se sentir um novo ideal. E o novo sentimento começa a se tornar familiar. Lembre-se de que, quando o seu corpo começa a responder como se a experiência já fosse uma realidade presente, você sinaliza seus genes de novas maneiras. E seu corpo começa a mudar antes do evento físico em sua vida. Você fica à frente do tempo. E mais importante, migra para um novo estado de ser, mente e corpo trabalhando juntos. E se você repete esse processo constantemente, este estado de ser também se torna familiar. Se você consegue manter o estado modificado de corpo e mente, independentemente do ambiente externo, das necessidades emocionais do corpo, e maior que o tempo, deve surgir algo diferente no seu mundo. Essa é a lei quântica. Vamos resumir. De acordo com o nosso modelo de meditação, tudo que você tem de fazer é se lembrar de quem não quer mais ser, até isso ficar tão familiar que você conheça seu antigo eu, os pensamentos, comportamentos e emoções conectados ao antigo eu que você quer mudar, em tal medida que não dispare e desconecte a antigamente e não mais sinalize os mesmos genes
das mesmas maneiras. A seguir, você contempla repetidamente quem você quer ser. Como resultado, dispara e conecta novos níveis mentais, para os quais condicionará o corpo emocional e geneticamente até que se tornem familiares e uma segunda natureza. Isso é mudança. Uma segunda definição de meditação: cultivar o eu. Além do significado tibetano, meditar em sânscrito significa cultivar o eu. Gosto especialmente dessa definição por causa das possibilidades metafóricas que oferece. Por exemplo, jardinagem ou agricultura. Quando você cultiva o solo, pega uma camada de terra compactada que ficou inculta por um tempo e a revolve com uma pá ou outro implemento. Expõe terra e nutrientes novos, facilitando a germinação das sementes e enraizamento dos brotinhos. O cultivo ainda pode exigir que você remova plantas da temporada anterior, cuide das ervas daninhas que passaram despercebidas e retire quaisquer pedras que surjam na superfície pelo peneiramento natural. Nessa metáfora, as plantas da última temporada podem representar suas criações passadas derivadas de pensamentos, ações ou emoções que definem o antigo eu familiar. As ervas daninhas podem significar atitudes, crenças ou percepções de longa data sobre você mesmo, que subconscientemente minam seus esforços e que você não tinha notado porque estava muito distraído com outras coisas. E as pedras podem simbolizar suas várias camadas de bloqueios ou limitações pessoais, que naturalmente vêm à superfície com o tempo e bloqueiam seu crescimento. Tudo isso precisa ser tratado para que você possa plantar um novo jardim em sua mente. Do contrário, se você plantasse um novo jardim ou lavoura sem preparação adequada, obteria poucos frutos. Minha esperança é que a essa altura você entenda que é impossível criar qualquer novo futuro quando você está enraizado em seu passado. Você deve limpar os antigos vestígios do jardim da mente antes de poder cultivar um novo eu, plantando as sementes de novos pensamentos, comportamentos e emoções que criam uma nova vida. O outro elemento-chave é assegurar que isso não ocorra ao acaso. Não estamos falando de plantas em ambiente selvagem, que espalham sementes de qualquer jeito pelo solo, com porcentagem diminuta de eventualmente frutificar. Pelo contrário, cultivar exige a tomada de decisões conscientes. Quando arar o solo, quando plantar, o que plantar, como cada uma das espécies plantadas conviverá em harmonia com as outras, o quanto misturar de água e fertilizantes, etc. Planejamento e preparação são essenciais para o sucesso da iniciativa. Requerem nossa atenção cuidadosa diária. De modo semelhante, quando falamos em cultivar o interesse por um tema específico, significa pesquisar detidamente aquela área de interesse. Além disso, uma pessoa cultivada é alguém que escolheu cuidadosamente ao que se expor e que acumulou amplo conhecimento e experiência. Novamente, nada disso é feito num capricho e pouca coisa é deixada ao acaso. Quando você cultiva algo, busca ficar no controle. E isso é requerido quando você muda alguma parte do seu eu, em vez de permitir que as coisas se desenvolvam naturalmente. Você intervém e dá passos conscientes para reduzir a probabilidade de fracasso. O propósito por trás de todo esse esforço
é colher uma safra. Quando cultiva uma nova personalidade na meditação, a produção abundante que você busca é uma nova realidade. Criar uma nova mente é como cultivar um jardim. As manifestações que você produz a partir do jardim da sua mente são como as colheitas extraídas do solo. Vigie direito. O processo meditativo para a mudança. Migrar do inconsciente para o consciente. Para resumir o processo meditativo, você tem de quebrar o hábito de ser você mesmo e reinventar um novo eu. Perder a cabeça e criar uma nova mente, podar as conexões sinápticas e nutrir novas, desmemorizar emoções passadas e recondicionar o corpo para uma nova mente e novas emoções, liberar o passado e criar um novo futuro. Modelo biológico da mudança. Passado familiar, desaprender, versus o novo futuro, que é reaprender. Quebrar o hábito de ser você mesmo. Reinventar um novo eu. Podar conexões sinápticas. Fazer brotar novas conexões. Não disparar e desconectar. Disparar e conectar. Desmemorizar uma emoção ao corpo. Recondicionar o corpo para emoção. Perder a cabeça versus criar uma nova mente. Familiarizar-se com o antigo eu, familiarizar-se com o novo eu, desprogramar para reprogramar, viver no passado, criar um novo futuro. Antiga energia versus nova energia. A figura 8A. O modelo biológico da mudança envolve transformar o passado familiar em um novo futuro. Vamos examinar mais detalhadamente alguns elementos desse processo. Obviamente, para não deixar que algum pensamento ou sentimento que você não quer experimentar passe sem verificação, é preciso desenvolver habilidades poderosas de observação e foco. Nós humanos temos uma capacidade limitada de enfocar e absorver inputs, mas podemos ser muito melhores nisso do que normalmente somos em nosso estado mais inconsciente. Para quebrar o hábito de ser você mesmo, é preciso ser sábio na seleção de um traço, inclinação ou característica e enfocar a atenção nesse único aspecto do antigo eu que você quer mudar. Por exemplo, você poderia começar perguntando a si mesmo: quando sinto raiva, quais são meus padrões de pensamento? O que digo para os outros e para mim? Como eu ajo? Que outras emoções brotam da minha raiva? Qual a sensação da raiva em meu corpo? Como posso ficar consciente do que desencadeia minha raiva e como posso mudar minha reação? O processo de mudança exige primeiro desaprender e depois aprender. Esse último é uma função dos disparos e conexões do cérebro. O primeiro significa que os circuitos estão podados. Quando você para de pensar do mesmo modo, quando inibe seus hábitos e interrompe os vícios emocionais, o antigo eu começa a ser neurologicamente podado. E, se todas as conexões entre células nervosas constituem uma memória, quando esses circuitos são desmantelados, as memórias do antigo eu se vão com eles. Quando você pensa em sua vida anterior e em quem costumava ser, é como se fosse outra vida. Onde essas memórias estão armazenadas agora? Elas são doadas à alma como sabedoria. Quando os pensamentos e sentimentos que costumavam sinalizar o corpo são interrompidos por nossos esforços conscientes, a energia liberada dessas emoções limitadas é lançada no campo. Aí,
você tem a energia para projetar e criar um novo destino. Quando utilizamos a meditação como um meio de mudança, quando ficamos conscientes e atentos, familiarizados com e dispostos a fazer o que é necessário para erradicar um traço indesejado e cultivar um desejado, estamos fazendo o que os místicos fazem há séculos. Embora eu adote uma abordagem claramente biológica para a mudança, os místicos fazem a mesma coisa. Apenas utilizam uma terminologia diferente para descrever o processo. O resultado final é o mesmo: romper o vício do corpo, do ambiente e no tempo. Romper o vício no corpo, no ambiente e no tempo. Só conseguimos mudar quando fazemos essa separação. Só quando pensamos maior que os três grandes, conseguimos viver de forma verdadeiramente independente deles e restabelecer o domínio sobre como pensamos e sentimos no dia a dia. Durante muito tempo, rodamos programas inconscientes que nos controlavam. A meditação nos permite retomar o controle. Consciência é primordial. Reconhecer quando e como essas respostas programadas assumem o controle é essencial. Quando você migra do inconsciente para o consciente, começa a fechar a lacuna entre como você parece e quem você é. As ondas do seu futuro. Como o conhecimento é, conforme vimos, o precursor da experiência, ter um entendimento básico do que acontece no cérebro durante a meditação será útil quando você começar a aprender e experimentar o processo meditativo que virá em seguida, na parte 3. Você provavelmente sabe que o cérebro é de natureza eletroquímica. Quando as células nervosas disparam, trocam elementos carregados que então produzem campos eletromagnéticos. Como a atividade elétrica diversificada do cérebro pode ser medida, esses efeitos podem fornecer informações importantes sobre o que estamos pensando, sentindo, aprendendo, sonhando e criando, e como estamos processando informações. A tecnologia mais comum utilizada pelos cientistas para registrar a atividade elétrica cambiante do cérebro é o eletroencefalograma, EEG. As pesquisas descobriram uma ampla faixa de frequência de ondas cerebrais em humanos, desde os níveis muito baixos de atividade verificados no sono profundo, ondas delta, o estado crepuscular entre o sono profundo e o despertar, ondas teta, o estado criativo e imaginativo, ondas alfa, as frequências mais altas durante o pensamento consciente, ondas beta, até as mais altas frequências registradas, ondas gama, vistas em estados elevados de consciência. Para ajudá-lo a entender melhor sua jornada na meditação, vou dar uma visão geral de como cada um desses estados se relaciona a você. Quando souber o que são esses domínios, você ficará mais apto a saber quando está no estado de onda cerebral em que o ego tenta em vão mudar o ego. Deus sabe, eu estive lá. E quando está no estado de onda cerebral, que é o solo fértil da verdadeira mudança. À medida que as crianças crescem, as frequências predominantes em seus cérebros progridem de delta para teta, alfa e depois beta. Nosso trabalho na meditação é ficar como uma criança, migrando de beta para alfa, teta e, para os peritos ou místicos, delta. Portanto, entender a progressão da mudança das ondas cerebrais durante o desenvolvimento humano pode ajudar a desmistificar o processo da meditação. Desenvolvimento das ondas cerebrais em crianças, da mente subconsciente à consciente. Delta.
Entre o nascimento e os 2 anos de idade, o cérebro humano funciona essencialmente nos níveis de ondas cerebrais mais baixos, de 0,5 a 4 ciclos por segundo. Essa faixa da atividade eletromagnética é conhecida por ondas delta. Os adultos em sono profundo estão em delta. Isso explica por que um recém-nascido não consegue permanecer acordado por mais de alguns minutos de cada vez. E por que, mesmo com os olhos abertos, os bebezinhos podem estar adormecidos. Quando bebês com 1 ano de idade estão acordados, ainda estão essencialmente em delta, pois operam principalmente a partir do subconsciente. As informações do mundo exterior entram em seus cérebros com pouca edição, raciocínio crítico ou julgamento. O cérebro pensante, o neocórtex ou a mente consciente, opera em níveis muito baixos nesse ponto. Teta. Dos 2 aos 5 ou 6 anos de idade, uma criança começa a demonstrar padrões de EEG ligeiramente mais altos. Essas frequências de ondas teta medem de 4 a 8 ciclos por segundo. As crianças que operam em teta tendem a ficar em um estado similar ao transe e estão essencialmente conectadas ao seu mundo interior. Vivem no substrato e no reino da imaginação e exibem poucas nuances de raciocínio crítico racional. Assim sendo, crianças nessa faixa etária provavelmente aceitarão o que lhes é contado. PS, o Papai Noel existe. Nesse estágio, frases como as seguintes têm um impacto enorme. Meninos grandes não choram. Meninas devem ser vistas e não ouvidas. Sua irmã é mais inteligente que você. Se você ficar com frio, apanhará um resfriado. Afirmações desse tipo vão diretamente para a mente subconsciente, pois esses estados de ondas cerebrais lentas são o terreno do subconsciente. Sugestão, sugestão. Alfa. Entre os 5 e os 8 anos de idade, as ondas cerebrais se alteram novamente, até uma frequência alfa, de 8 a 13 ciclos por segundo. A mente analítica começa a se formar nesse ponto do desenvolvimento infantil. As crianças começam a interpretar e tirar conclusões sobre as leis da vida externa. Ao mesmo tempo, o mundo interior da imaginação tende a ser tão real como o mundo exterior da realidade. As crianças dessa faixa etária normalmente têm um pé em ambos os mundos. É por isso que fingem tão bem. Por exemplo, se você pedir a uma criança para fingir que é um golfinho no mar, um floco de neve ao vento ou um super-herói chegando para um resgate, e horas depois ela ainda está na pele do personagem. Peça a um adulto para fazer o mesmo. E bem, você já sabe a resposta. Beta. Dos 8 aos 12 anos e daí em diante, a atividade cerebral aumenta até frequências ainda mais altas. Algo acima de 13 ciclos por segundo em crianças é a fronteira para as ondas beta. O estado beta sobe em graus variados, daí até a idade adulta, e representa o raciocínio analítico consciente. Após os 12 anos, a porta entre a mente consciente e a inconsciente geralmente se fecha. O estado beta é, na verdade, dividido em ondas beta de baixa, média e alta frequência. À medida que as crianças avançam para a adolescência, tendem a mudar de beta, de frequência baixa, para as frequências média e alta, como visto na maior parte dos adultos. Desenvolvimento das ondas cerebrais. Figura 8b. A progressão do desenvolvimento das ondas cerebrais de delta na infância e beta na idade adulta. Veja a diferença nas 3 faixas de beta. O estado beta de alta frequência pode ter o dobro
da frequência do beta de média frequência. Ficamos por aqui em mais um dia de leitura. Que bom que você chegou até aqui e se ainda não é inscrito no canal, já sabe, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que queira compreender o que é meditação, aprender a meditar. Se você só chegou hoje, deixe o comentário ali que eu te envio a gravação do primeiro dia. Ou dê uma olhada na playlist, lá você também vai encontrar. Um beijo no coração, nos encontramos por aqui na próxima leitura.